Eu queria então agora passar a palavra para a nossa querida amiga Luz Marina, Luz Marina Campos Garcia, que é pastora da Igreja Luterana, teóloga e membro do Conselho Estadual de Promoção e Defesa da Liberdade Religiosa. Vou passar aqui e depois passo para a gente fazer um bate-bola aqui. Isso. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Eu queria começar mencionando o que a Flávia já falou hoje de manhã acerca do cancelamento da mostra de filme lá no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro. 3 filmes foram suspensos ou vetados, dois deles sob a acusação, vamos dizer assim, de que conteriam ataques ao presidente Jair Bolsonaro, e um terceiro filme que é nosso sagrado, cuja direção é aqui do Fernando está aqui na frente, foi vetado porque, de acordo com a nota, continha caráter político. Muito bem, este filme é um documentário sobre racismo religioso contra as religiões de matriz africana e aquelas peças que até hoje são retidas no Museu da Polícia Civil. O Centro Cultural da Polícia Federal alegou que esse filme, então, tinha o caráter partidário, porque nos créditos e nos agradecimentos aparecia lá o logotipo do mandato da Marielle Franco. Bom, eu queria dizer o seguinte: a violência religiosa, ela acontece de diferentes maneiras, em diferentes espaços e com diferentes intensidades. Há aquelas que são evidentes, escancaradas, e há outras que são ocultas, veladas. E eu me refiro a essa notícia do cancelamento da mostra do filme porque, no meu entender, ela é exemplar de um mecanismo discriminatório contra as religiões de matriz africana que marca estruturalmente as instituições brasileiras e aparece com outro nome. Ou seja, no caso do filme Nosso Sagrado, o mecanismo discriminatório foi acionado, mas permaneceu escondido, porque a justificativa pública disse uma outra coisa. Disse que o filme possuía caráter partidário. Caráter partidário é, portanto, a nomenclatura que oculta o mecanismo discriminatório contra as religiões de matriz africana no episódio do cancelamento da mostra Filme Marginal no Centro Cultural da Justiça Federal. Esse é um dentre tantos exemplos de discriminação religiosa, de racismo religioso ou violência religiosa que estão impregnados na estrutura das instituições e no próprio Estado. O Estado democrático de direito, cujo núcleo está radicado na garantia das liberdades e da propriedade, portanto, o Estado burguês, e na soberania popular, se desenvolve a partir do racionalismo europeu, que é racista. A luta contra a violência religiosa no Brasil, portanto, é uma luta contra a violência do racismo praticado. A nossa Carta Constitucional, conforme já mencionou a doutora Lívia, nessa nossa Carta Constitucional, o princípio da laicidade do Estado e da liberdade religiosa constituem um mecanismo que nos possibilita enfrentar as violências religiosas e preencher de sentido o texto constitucional. Pelos exemplos que nós ouvimos agora, na fala da doutora Lívia, a gente pode entender que nós não podemos assumir que o sentido do texto constitucional está dado. Quero fazer uma pequena digressão de hermenêutica jurídica aqui. Bom,
No seu trabalho acerca de hermenêutica jurídica, o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer faz um debate acerca do sentido originário da lei e o momento da sua interpretação. Ele critica autores como Savigny, que lá em 1840 descreveu a tarefa hermenêutica jurídica como puramente histórica, ou seja, o jurista não teria outra tarefa hermenêutica senão a de comprovar o sentido original da lei e de aplicá-lo como correto. Critica ele também, o Gadamer também critica o Schleiermacher, que não via problema algum em que o intérprete se equiparasse ao leitor originário. Ou seja, Gadamer diz que, baseado na história interpretativa daquilo que se pôde observar historicamente, não há correspondência entre o autor da lei, o leitor originário e o intérprete. Ele chama isso, essa compreensão que faz essa correspondência imediata, de uma ficção insustentável. A ficção insustentável, então, da qual fala Gadamer, está relacionada, ao meu ver, ao fato de que a tarefa interpretativa no presente é o que confere o sentido do texto da lei. A evocação ao sentido originário não é capaz de preencher a lei com sentido, pois o sentido originário ele só acontece no intérprete. E não é o sentido originário, é o intérprete que diz o que é o sentido da lei que ele ou ela está aplicando naquele momento. É por isso que a interpretação das leis é um campo de batalha, não é isso? É uma luta. E é por isso também que o trabalho de vocês, do Ministério Público Federal, Estadual, do pessoal do Judiciário, da Defensoria Pública, em conjunto com a sociedade civil, os movimentos sociais e os grupos religiosos, é tão importante, porque na verdade somos nós, hoje, que precisamos dizer o que a Constituição diz quando ela estabelece a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, a fim de que nós não permitamos que se reproduza o caso da mostra de filmes do Centro Cultural da Polícia Federal, que ao dizer uma coisa, esconde aquilo que não pode ser dito. Bom, o risco disto acontecer é completamente real. E é mais real ainda, eu acredito, no contexto atual, quando nós estamos diante de um governo que está fora dos parâmetros daquilo que seria considerado razoável e que trabalha com a pretensão de estabelecer um Estado teocrático cristão, conservador e retrógrado. É por isso que hoje a doutora Lívia fala que que a Operação Xangô é hoje, né? É hoje mesmo. Bom, é por isso então que as violências religiosas explícitas, conforme aquelas que nós estamos experimentando aqui no estado do Rio de Janeiro, deve nos preocupar ao ponto de nos engajar ainda mais profundamente com a luta contra a violência religiosa. E é preciso demandar deste governo uma ação clara com respeito às igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Nós precisamos marcar, eu já tenho dito isso para o Ivanir, mencionei isso também ontem para o procurador Júlio, nós precisamos marcar uma conversa com essa ministra dos Direitos Humanos para requerer uma atuação concreta do governo junto a essas igrejas, uma vez que o discurso insistente desse governo é um discurso permissivo das violências religiosas e de tantas outras. Então a gente precisa tomar uma ação concreta nesse sentido. Bom,
O estado de coisas que nós estamos vivendo agora é, na minha compreensão, um estado de exceção com características ditatoriais. Se dentro daquilo que nós chamamos de normalidade democrática, o Estado já transita entre democracia e exceção, ao tentar domesticar, manipular ou pacificar as populações consideradas não socializadas ou rebeldes, os outros, culturais, civilizacionais, étnicos, sexuais, religiosos, a fim de transformá-los em sujeitos legais do Estado, como forma de controle territorial e exercício de soberania, num estado de exceção com inflexão ditatorial, como é o nosso nesse presente momento, o exercício do poder do Estado é exercício sobre vida e morte das pessoas. E aí eu queria trazer o Giorgio Agamben, que no seu livro Homo Sacer ressuscita aquela figura obscura da lei romana, arcaica, como encarnando a vida nua, para repensar o exercício da soberania, não sobre um território, mas sobre a vida e a morte. Esta vida é nua, porque pode ser tomada por qualquer um, sem nenhuma mediação da lei e sem que se incorra na culpa do homicídio. Agamben cita as palavras de Pompéio Festus, dizendo assim: o homem sagrado é aquele que o povo julgou por um crime. Não é permitido sacrificar esse homem. Ainda assim, aquele que o mate será condenado, não será condenado por homicídio. Ou seja, a vida nua volta a ser algo constituído, em algum sentido, antes da lei. Já que o Homo Sacer não pode ser sacrificado, está fora do âmbito da lei divina. E posto que aquele que o mata não pode ser acusado de homicídio, também está fora do âmbito da lei humana. Corpo nu, diz Fitzpatrick, despojado de todas as suas marcas sociais e legais. Eu gosto dessa figura do Agamben, porque eu acho que ela é aplicável. Ela diz respeito àquilo que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que são assassináveis estão aos montes na nossa sociedade, na sociedade carioca. Nós temos gente sendo abatida, gente negra, jovem, sendo abatido diariamente nessa cidade. Nós temos as religiões de matriz africana sendo perseguidas e dentro do mesmo princípio de abatimento, da mesma lógica de abatimento, sendo atacadas, perseguidas todos os dias. É aí que nós estamos enquanto sociedade, eu acredito. E é nessa condição de outro religioso que eu acho que nós temos que entender as religiões de matriz africana. É outro. Porque quem se sente tão confortável ao ponto de ir para a praça e querer orar por alguém que vai caminhando assim, é porque está muito à vontade nesse lugar e nessa sociedade. E acha que pode agir da maneira que quiser, inclusive desrespeitando a opção religiosa das outras pessoas. Eu estava no metrô outro dia, quando aquele rapaz estava lá na ponte Rio-Niterói. Ele ainda não tinha sido assassinado pelo policial. E tinha lá um pastor pedindo dinheiro. E aí, de repente, ele disse assim: vamos orar. Irmãos e irmãs, todo mundo, irmão e irmã, no trem.
Vamos orar, eu quero fazer uma oração por todos nós, porque o nosso país está precisando muito. Vocês vejam bem o que está acontecendo com o rapaz lá que sequestrou 30 pessoas, está na ponte, enfim, não é aquele discurso empolgado sempre, né, que o pessoal faz, né? E aí, de repente, um outro rapaz lá do vagão diz assim: acabou de ser morto, o bandido foi morto. Então, eu trago isso para dizer, bom, primeiro, né, a noção de bandido, né? Ou seja, primeiro, a nossa polícia parece que não tem treinamento nenhum para identificar quando uma pessoa é de fato um profissional que está praticando um crime ou não, quando uma pessoa é doente ou não. Primeiro tem isso, né? Segundo, a reação daquela pessoa que chama de bandido uma pessoa que não conhece. O rapaz era negro, então, obviamente, automaticamente era um bandido, né? E terceiro, a atitude do pastor, que podia botar o vagão inteiro para fazer uma oração, não é? Pois é, então, mas se sente completamente à vontade, entende? Essa que é a questão, né? Então, assim, obviamente a gente tem que, eu acho que se até agora nós fazíamos ações e tínhamos uma inserção para dentro desse debate da violência religiosa, de um modo, nós temos que ter muito mais coeso, talvez, e aprofundado, né? Eu faço parte de um conselho, do Conselho Estadual de Defesa da Liberdade Religiosa, e na última vez que a gente se reuniu, eu disse isso: nós precisamos nos afinar, nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos parar de querer disputar espaço uns com os outros, não é? Porque esse momento requer um outro tipo de atitude, é um momento muito mais urgente. Então, também vou parar porque, enfim, não é? Precisamos ouvir as amigas e colegas que estão aqui. Não nos enganemos. O texto constitucional, a gente se agarra a ele, né, o princípio do Estado laico e liberdade religiosa, a gente se agarra a ele como o pessoal de fé cristã aí se agarra à Bíblia, né? No entanto, o seu sentido só é dado por aqueles que o interpretam. E aqueles que o interpretam e aquelas que o interpretam precisam saber qual é o sentido que nós queremos que seja dado. E é aí que a nossa militância, em todos os lugares por onde a gente vai, aqui no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na Defensoria Pública, nos grupos, nos conselhos, nos movimentos sociais, nas entidades religiosas, esse sentido precisa ser definido por nós. E vamos pressionar esse governo, porque nós não vamos conseguir aquilo que a gente acha que é o sentido do texto constitucional, a gente não vai conseguir ter isso respeitado se nós não agirmos coerentemente e conjuntamente. Então é isso, a luta é grande, vamos em frente, porque não será um capitão medíocre que vai nos retirar da nossa luta. Muito obrigado, Luz Marina. Eu gosto muito da sua fala, porque você, através dela, a gente consegue perceber claramente que a discriminação e a violência religiosa contra as religiões de matriz africana não são um problema apenas das pessoas que partilham dessa crença, né? É um problema que afeta toda a sociedade brasileira, na medida em que ela afeta a liberdade de religião, a liberdade de crença de todos, né? Porque quando você tem um ato de violência e discriminação contra uma religião, né, na verdade você tem um ato de violência e discriminação contra todas as religiões, né, que são afetadas justamente por esse ato. Então, acho muito importante, né, a sua presença, a sua intervenção, né, política permanente nesses assuntos, porque realmente ela mostra que há uma solidariedade, né, e uma união possível, né, entre múltiplas religiões.